Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo número 5. Evangelho segundo João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 18. Vamos ler a palavra de Deus, capítulo 5 do Evangelho de João, até o versículo 18. A Bíblia diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Jesus, nós lemos a Tua palavra, que nos foi revelada pela inspiração do Teu Espírito, Senhor. E agora nós queremos entender aquilo que lemos, queremos compreender o que o Senhor quer nos ensinar e botar em prática na nossa vida os ensinamentos que vamos receber, para que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas sim operosos, praticantes daquilo que lemos e entendemos na palavra que o Senhor nos revela. Mas para isso te pedimos, Deus, que toda opressão, todo obstáculo, todo impedimento seja retirado nesse momento, para que nós sejamos livres para ouvir, para dar ouvidos ao Senhor. Toda distração seja repreendida, para que nós possamos aproveitar daquilo que o Senhor quer falar conosco. E eu te peço, meu Deus, entregando a minha vida em Tuas mãos, que a Tua unção, o poder do Teu Espírito esteja sobre mim, para que eu seja capaz de ministrar a Tua palavra da maneira como o Senhor deseja que seja ministrada. Pedimos a Tua bênção sobre este momento, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui está uma história que eu creio muitos de nós conhecemos, já lemos na Bíblia, já tivemos pregações sobre essa passagem de muitas maneiras. E chama a atenção nesse episódio algumas coisas que aqui aconteceram que podem nos ensinar algumas lições. Nós temos alguns fariseus aqui, alguns homens religiosos, preocupados com a legalidade de se curar ou não no sábado, de se levar ou não um leito num dia de sábado, e ignorando completamente o milagre que aconteceu. Nós temos aqui um homem também há 38 anos, sofrendo de uma mesma enfermidade, paralisado, sem poder se locomover, dependendo de uma maca e certamente de quem o carregue. É uma história que está aqui notada. E temos também um lugar lá em Jerusalém, um tanque chamado Betesda, cercado por 5 pavilhões repletos de doentes,
pessoas enfermas que iam para ali com a esperança, com a expectativa de serem curadas através de algo que, de vez em quando, dizem elas, ou a tradição daquele lugar, ou a superstição das pessoas, de vez em quando acontecia ali um fenômeno e alguém que pulasse no tanque era curado. Mas, pelo jeito, isso não era muito comum, porque 5 pavilhões lotados de doentes rodeavam aquele tanque e aquilo se repetia sempre. Então, parece que esse anjo não vinha muitas vezes ao local, senão não teríamos tantos doentes, não é verdade? Mas são detalhes da história daquilo que o texto nos fala. Eu creio, irmãos, que é importantíssimo que a gente coloque os nossos problemas diante de Deus. Ainda antes da pregação, nós oramos aqui juntos, colocando diante do Senhor nossas dificuldades. E é muito importante que a gente ore, que a gente clame, que a gente coloque diante de Deus os nossos problemas. Mas esse texto aqui vai me ensinar também uma outra coisa que é tão importante quanto a oração e que deve estar em equilíbrio com a oração. Nós podemos e devemos orar sempre. A Bíblia até nos recomenda: orai sem cessar. É o que diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então eu devo orar, sim, eu devo fazê-lo. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso agir também. Eu preciso tomar atitudes, porque seria muito cômodo da nossa parte orar a Deus e pedir que Ele faça todo o nosso trabalho. Orar a Deus e colocar tudo nas mãos dEle, mas não fazer por onde eu também ser abençoado. Não fazer, de alguma maneira, alguma atitude que o milagre aconteça na minha vida. Então eu fico apenas pedindo a Deus, colocando diante dEle os meus sonhos, mas não trabalho, não participo, não ando, não corro atrás para que as coisas aconteçam. Então é evidente que deve haver um equilíbrio entre as nossas orações e a nossa ação. E nesse texto eu enxergo aqui um exemplo muito claro que nos será dado aqui por Jesus. Veja, na festa que estava acontecendo ali, o versículo 1 do capítulo 5 diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, uma festa, e Jesus subiu para Jerusalém. Havia uma festa acontecendo lá, naquela cidade, característica, típica dos judeus. E para onde Jesus foi? Para a festa. Aí você pensa assim, Jesus era festeiro, né? A gente pode até dizer isso. Jesus não está preocupado com a festa, mas Ele sabe que a festa é um lugar para muita gente comparecer. É um evento que anima as pessoas a participar. Então Ele aproveita a situação para estar perto das pessoas. Não é na festa que está o seu interesse, mas é no que ela promove, a aglutinação de pessoas. E Jesus vê ali uma possibilidade de abençoar, de compartilhar do Evangelho com aquelas pessoas que vão para a festa. E aí, diz o verso 2, que ali, junto à porta das ovelhas, uma das portas de Jerusalém, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Veja, na mesma cidade da festa, existe um lugar que acolhe os doentes. Era o tanque de Betesda. Os pavilhões aqui descritos são como que alpendres. Seria um telhado cobrindo, sustentado por algumas colunas, fazendo uma cobertura do sol. 5 pavilhões rodeavam o tanque de Betesda. Pavilhões lotados de doentes. Mais diversos tipos de enfermidades estão ali. O tanque no meio, os 5 pavilhões em volta do tanque, muita gente enferma. E quando Jesus chega na cidade, motivado pela festa, para onde Jesus vai em primeiro lugar? Vai para o lugar onde estão os enfermos. Vai para o lugar onde estão os doentes. Há uma missão ali, há um propósito ali. A presença dele na festa não é simplesmente para se alegrar com a festa, mas é para cumprir uma missão, para aproveitar uma oportunidade. E essa oportunidade está ali no tanque de Betesda, nesses 5 pavilhões
lotados de doentes, que eu costumo dizer o INPS, o antigo INPS de Jerusalém, né? Agora não é mais INPS, como é o nome agora? INSS. E como é que é o nome do negócio de saúde? É a UPA. A UPA de Jerusalém, né? Está ali. É para ali que Jesus vai, em detrimento da festa que está ocorrendo, Jesus vai para essa festa de enfermos, para esse local repleto de gente necessitada. Diz o verso 3, nestes, nos pavilhões, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Veja, jazia é algo meio relativo à morte, como que estão ali sem esperança, sem expectativa, como que praticamente ali abandonados, jazendo naquele lugar. E ali Jesus vai estar com aquelas pessoas. Versículo 4, conta a lenda, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia a certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Essa era a motivação dos doentes estarem ali. Alguém contou uma história, alguém presenciou algum fato, alguém pode ter entrado naquele tanque e ter sido curado, e isso se espalhou como um boato, e ali começou uma tradição de que havia um anjo que agitava águas e que se alguém entrasse, o primeiro que entrasse, somente o primeiro, o segundo já perdia, seria curado da sua enfermidade. Essa crença alimentava a esperança daquelas pessoas para estarem ali. Eu vejo aqui em outros lugares muitas crenças parecidas. Não sei aqui quem já foi a Porto das Caixas. Ainda existe esse lugar? Porto das Caixas? É por aí. Itaboraí ou por aí, eu não me lembro onde é. Mas que tem lá a lenda. Você vai lá que você é curado. E tantos outros lugares ao redor do mundo que tem peregrinação para que a pessoa seja curada. O que leva a pessoa àquele local é a esperança de ser curada. E ali nós temos 5 pavilhões de gente doente, com a esperança de, pelo menos, num momento qualquer, acontecer alguma coisa e ela ser completamente curada. Então, essa expectativa acendia a esperança daquelas pessoas de saírem de lá com um resultado positivo. E aquilo deveria virar à noite, porque vai que a água mexe durante a noite. Não adianta ficar ali o dia inteiro. A água podia mexer de madrugada, né? Então aquilo motivava as pessoas a pernoitarem ali, a passarem horas e horas ali naquela expectativa de que algo maravilhoso pudesse acontecer. E Jesus entra naquele lugar. Uma coisa que me chama muita atenção, eu já disse aqui em outras pregações, é que Jesus cura. Você crê que Jesus cura? Jesus curou pessoas que esbarraram nele. Você lembra disso? Uma mulher o tocou e ele disse: alguém me tocou de maneira diferente. E saiu virtude. Os discípulos disseram: mas tem uma multidão, quem te tocou? Como assim? Está todo mundo te tocando, não, mas alguém tocou diferente. Então a presença de Jesus, ela muitas vezes produzia cura. O toque de Jesus, ele tocou às vezes, ele curou às vezes pessoas tocando nela, outras vezes curou pessoas mandando uma palavra, outras vezes curou passando lodo nos olhos de um cego. De diversas maneiras Jesus curou pessoas. Mas agora ele entra num lugar lotado de gente doente. E ninguém ali é curado pela presença de Jesus naquele lugar. Ele passou no meio delas, ele esbarrou nelas, ele encostou nelas, mas ninguém foi curado, todos continuaram enfermos ali. Mas no meio daquela multidão, um homem chamou a atenção de Jesus, e parece, pelo que diz aqui, que ele conhecia a vida e a história desse homem. O versículo 5 diz: estava ali um homem enfermo, quantos anos? Havia 38 anos. Quem aqui não tem 38 anos? Só? O resto tudo tem mais de 38 anos. A sua vida inteira, aquele homem estava nesta situação. A vida toda, 38 anos,
enfermo, numa maca, imobilizado, sem poder levantar, sem andar com as próprias pernas. 38 anos é o que diz no texto. E o verso 6 diz que Jesus conhecia a situação. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Veja, Jesus sabia, de alguma forma, da história desse homem. Porque é alguém que há 38 anos certamente frequenta o tanque de Betesda. Alguém que há 38 anos tem uma expectativa de que, sei lá, pode acontecer alguma coisa. Então eu creio que pela história, esse homem era um homem que acreditava no sobrenatural. E se a lenda atribuía a um anjo do Senhor, porque são judeus aqui, então era um homem que acreditava no Deus de Israel, que estava ali na expectativa de que esse Deus de Israel, de maneira randômica, sorteasse um dia que um anjo descesse ali, pulasse naquela água, a água se mexesse, alguém pulasse e fosse curado. Essa esperança que ele tinha, a gente pode, de certa forma, associar à fé. Embora seja uma fé distorcida, como a fé de muitas pessoas que vão atrás desses ambientes de cura, dessas coisas, né, de lendas, de crendices. Não deixa de ser um tipo de fé, mas é uma fé mal direcionada. É uma fé que não produz resultados. A fé que nós temos em Deus, a Bíblia diz, é a fé que vence o mundo. É diferente, porque é a fé verdadeira. Existe fé que não é verdadeira. Tem gente que quando joga no bicho diz que está fazendo uma fezinha. Tem ou não tem? É fé, mas não é verdadeira. Então, esse homem, de alguma maneira, ele tinha um tipo de fé. Ele acreditava que havia uma chance ali de algo sobrenatural acontecer e ele ser curado. E eu imagino, por ele ser assim, que ele até fizesse algumas orações, embora o texto não diga aqui. Veja, você está enfermo há 38 anos. Você é do povo de Deus, você é de Israel. Você crê no Deus de Israel. Você vai a um lugar porque tem um anjo que pula ali e cura. Será que você, durante 38 anos, não orou para ser curado? Será que antes de ir para ali, ele não orava e dizendo: Senhor, que hoje seja meu dia. Deixa eu ver esse anjo antes dos outros. Ô Senhor, me ajuda nessa enfermidade. Senhor, me ajuda a levantar desse leito. Você acha que ele nunca orou em 38 anos? O que você acha? Se fosse uma pessoa distante de Deus, tudo bem, mas é um homem de Israel. É um homem que, a princípio, conhecia e foi ensinado nos princípios de Israel. Então, é muito plausível que esse homem tenha orado. E quantos anos são de oração? 38. Você está orando há 38 anos por alguma coisa? Será que tem alguém aqui orando há 38 anos por alguma coisa? É uma situação meio complicada, né? 38 anos você orando por uma enfermidade. 38 anos você orando para que tenha chegado a tua vez, a tua chance do anjo aparecer e você sair de lá andando. E aí é que Jesus vai ensinar para a gente que oração apenas não basta. Que oração simplesmente não é o suficiente. Embora, eu repito, seja extremamente importante. Mas se fosse depender só da oração, aquele homem estaria naquele tanque, não digo até hoje, né? Mas até ele morrer. Nada teria mudado na sua vida, não fosse esse encontro com Jesus. E por que eu digo isso? A resposta do homem, quando Jesus perguntou a ele no verso 6, o que Jesus perguntou? Queres ser curado? É aquelas perguntas óbvias, né, que Jesus faz, como pregou aqui o pastor Manuel na quinta-feira, quando Jesus pergunta ao cego: o que queres que eu te faça? É mendigo e é cego. O que eu quero? Quero um carro. Não quero um carro. Para que me serve um carro se eu não posso dirigir? Queres o quê? Queres uma casa? Não, eu quero ficar bom da minha cegueira, sair da minha miséria. É uma pergunta óbvia. O homem está há 38 anos enfermo naquela cama, naquele leito, e Jesus pergunta, o óbvio: você quer ser curado?
Já parou para pensar um pouquinho por que Jesus pergunta o óbvio? No caso do cego, é porque ele queria ouvir da boca do cego a sua necessidade. É como a gente fala aqui, eu disse a você até quando a gente orou ainda há pouco, está escrito na Bíblia: sejam conhecidas diante de Deus cada uma das vossas necessidades. Está lá o versículo. Como assim ser conhecida? Quer dizer que se eu não disser, Deus não sabe? É isso que você acha? Deus é onisciente? Se eu não contar para Ele o meu problema, quer dizer que Ele não sabe? Então eu tenho que orar para Deus ficar sabendo? Certamente que não. Não é bíblico esse pensamento. Deus já sabe, mas Ele quer o meu envolvimento com Ele. Oração é para relacionamento com Ele. Então Ele deseja esse meu relacionamento, deseja esse estreitamento. Não é para ouvir apenas, mas é para que seja estabelecida uma comunicação. Mas no caso aqui do homem, quando ele pergunta, queres ser curado? Eu imagino que essa pergunta vai um pouco além. É como quem diz assim, você está há 38 anos aí, será que você quer mesmo ser curado? Será que você não percebe que tem que fazer um pouquinho mais do que apenas orar? E a pergunta de Jesus parece absurda se você pensa assim num primeiro momento, mas pela resposta do homem é que a gente entende o porquê da pergunta. Quando o homem responde, e aí é o que a Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração. Na resposta do homem você vê do que o coração dele está cheio. Eu vou ler a resposta dele que está no versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. O que você sente nessa resposta? Animação? Não. Esperança? Não. Alegria? Não. O que essa resposta mostra? Desânimo. É a resposta de alguém desanimado. É a resposta de alguém sem esperança. É desânimo puro aquilo que ele está mostrando aqui. Ele diz: Senhor, eu até quero ser curado, eu até tento, eu venho para cá sempre, eu fico sempre aqui, mas olha, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Bom, como é que ele chegou ali? Alguém o levou lá. Como é que a maca dele foi ali colocada? Alguém o conduziu. A maca não anda sozinha, não naquela época. Hoje em dia pode aparecer maca automática, né? Naquela época não, alguém o levou. Mas ele justifica a sua falta de atitude em torno do seu próprio problema. E aí a sua resposta é só desânimo. Como quem diz: coitado de mim, Senhor, eu não tenho ninguém por mim, ninguém me ajuda, ninguém colabora comigo, eu não tenho ninguém que me coloque lá quando a água é agitada. Talvez os homens que me levam aqui, me deixam aqui e vão embora. Depois fica por minha conta. Mas eu não tenho ninguém. É a primeira coisa que ele diz. E aí, quando a água é agitada, vai outro no meu lugar. E de repente ele fica alimentando aquela frustração durante 38 anos de verem pessoas serem abençoadas sem ele ser. Porque o outro vai no meu lugar. Eu já vi algumas curas aqui, mas eu não, a minha vez não chega. Irmãos, às vezes a gente olha para a nossa própria vida e a gente vê uma atitude interior de coração assim. Talvez existam pessoas aqui orando, não sei se tem alguém orando há 38 anos, mas talvez esteja orando há 5, há 10, há 20, sei lá quantos anos, há um ano, mas a atitude do coração está a mesma. Quando alguém pergunta para você: e aí? Eu estou assim, mas sabe, está tudo tão difícil, não tem ninguém por mim, ninguém me ajuda, ninguém faz nada, ninguém me estende a mão, ninguém isso, ninguém aquilo, e eu vejo um monte de gente ser abençoada na igreja, eu vejo um monte de... O outro chegou aqui na igreja, tem um mês, já está abençoado, o outro orou um pouquinho só, já recebeu, eu estou aqui orando há 30 anos, nada acontece, vida, azar, muita coisa vem contra mim, ninguém me ajuda, ninguém me estende a mão. Irmãos, a gente começa a alimentar um sentimento de autocomiseração, de autopiedade, que é extremamente destruidor como sentimento, que azeda a alma, azeda o coração. E aí quando a boca se abre é só para fazer esse tipo de reclamação. E Jesus vai ali especificamente tratar com esse homem,
que está nesse estado de espírito. E aí, como é que Jesus resolve o problema desse homem? É aí que eu vou conseguir entender tudo isso que eu estou tentando dizer para você. A relação entre ação e oração. Jesus ouve aquele lamento todo, aquela lamúria toda, coitado de mim, não tem ninguém que me ajude, estou aqui, toda hora vejo alguém entrar antes de mim, vai outro na minha frente, outro passa à minha frente, que desânimo. E aí Jesus podia, de repente, abaixar, botar a mão nele e dizer, olha, está curado em meu nome. Jesus não diz em nome de Jesus, né? Jesus diz em meu nome. Está curado, né? Jesus podia, sei lá, fazer lama na terra, passar na perna dele, dizer, está curado. Mas não, Jesus cura esse homem de uma maneira diferente. No versículo 8, diz assim, como consequência da resposta do homem, Jesus diz, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ué, espera aí, mas eu não preciso ser curado? Eu não preciso de alguém que me ajude? Eu não preciso de alguém que me leve? Eu não preciso de alguém que me levante? Eu não preciso de alguém que me incentive? Alguém que diga, vai lá? É assim só? O que eu ouço de Jesus é, levanta, toma o teu leito e anda. Não é que a enfermidade dele fosse invenção, não é isso. Não é que ele passou 38 anos de bobeira naquela cama, não é isso. Mas eu creio que Deus quer mostrar para nós aqui hoje, que há uma diferença entre oração e ação, e que a gente não pode desassociar uma da outra. Não adianta ficar orando 30 anos e se lamentando da vida de que nada acontece e a culpa é sempre de alguém. Ah, não tenho ninguém que me ajude, ah, o pastor não me ajuda, o diácono não olha para mim, ah, os irmãos não me ajudam, ninguém me ajuda, ninguém... Não tem essa, irmãos. A oração precisa ser acompanhada de ação, de atitude. Eu acho que esse texto me ensina que às vezes a gente se acomoda com o nosso problema e ele vira uma marca da gente. E talvez alguns gostem tanto dessa marca que nem queiram ser mais curados. Porque quando for curado vai perder a vista de coitadinho. Enquanto eu estou enfermo, enquanto eu estou na maca, alguém olha, poxa, coitado, está tanto tempo, 38 anos nessa situação, coitado, ninguém ajuda ele. Eu também não, mas eu comento, entendeu? Eu não vou lá pegar a maca, mas eu digo, coitado, né? Está lá. Então, às vezes, a pessoa nessa situação nem quer de verdade resolver o problema. Porque quando resolver o problema, acaba a sua vida, acaba a sua história, acaba a sua justificativa, acaba o discurso, aquele discurso de autocomiseração, ele termina. E aí Jesus simplesmente vira para o homem e diz, levanta, toma o teu leito e anda, olhando para a cara do homem, e o homem olhando para a cara dele. Eu queria estar lá para ver essa cena, eu queria estar lá, irmãos, para ver o olhar de Jesus e o olhar do homem. Talvez a gente pense assim, poxa, como? Levantar? Ah, se eu pudesse levantar, eu não estava aqui. Tomar o leito? Não, eu estou acostumado que alguém tome o leito para eu ir. Eu andar? Eu não consigo andar. Essa é a razão de eu estar aqui. Mas não há esse questionamento, porque Jesus vai tocar no ponto-chave da situação. Você orou, você vem, você participa, você está na igreja, você está buscando, mas agora você tem que tomar uma atitude. E é quando você obedece que você percebe que o milagre já aconteceu. E é o que vai acontecer nesse texto. Jesus quer mostrar a ele que esse desânimo, esse conformismo, essa autopiedade não vai levar ele a lugar algum, não vai mudar a sua vida nem a sua situação. E aí ele dá simplesmente essa ordem. E chega no versículo 9, olha o que acontece. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Após a ordem de Jesus, ele olhou para si mesmo com outros olhos. Eu olho para mim com que olhos? O olho do coitadinho?
O olho de vida, azar, ninguém gosta de mim, ninguém me dá a mão, ninguém faz nada por mim, nem o governo, e ninguém isso, e ninguém aquilo. Coitado, o que eu faço? Vou morrer. Esse discurso interminável de autopiedade? Ou eu olho para mim e vejo alguém que tem sido abençoado por Deus, e vejo alguém que recebeu a atenção de Jesus especial, porque foi isso que aconteceu com ele. No meio de 5 pavilhões lotados, ele foi lá falar com aquele cara. Jesus tem uma atenção especial pela minha vida, pela sua vida. Você consegue perceber isso? Jesus tem uma atenção especial para nós, irmãos. No meio de um monte de gente, ele escolhe você. No meio de uma multidão de gente com os mesmos problemas, ele escolhe você e vai falar com você. Será que não está na hora de você olhar para você com outros olhos? De você olhar para você e não ficar mais enxergando só as impossibilidades, só o que falta, ficar olhando só o que está difícil e começar a dizer: não, Jesus me deu atenção, eu me vejo curado, eu me vejo bom. Isso é a fé em ação. Não é a fé numa crendice, numa lenda, numa história, mas é a fé em ação. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Eu posso olhar para mim mesmo e ver um paralítico, mas a minha fé faz eu olhar para mim mesmo e viver um homem curado. Ele se viu curado, e no momento em que ele se viu curado, o que acontece? Ele imediatamente, ao falar, ao ordenar de Jesus, se vê curado, e aí toma o leito, põe-se a andar e vai. Porque chegou a hora da ação. Chegou a hora de dizer: eu não vou mais me ver com os mesmos olhos. Às vezes os nossos problemas são piores pela maneira como nós olhamos para eles. Os nossos gigantes são maiores pela maneira como nós olhamos para eles. Quando Golias estava diante do exército do Deus vivo, afrontando cada soldado de Israel, os soldados altos e fortes como eram Eliabe, o irmão de Davi, todos viam Golias como um gigante intransponível, até que chegou Davi, o baixinho, e viu aquele Golias como nada, e viu aquele Golias como algo desprezível, porque estava afrontando aos exércitos do Deus vivo. E ele diz: eu vou contra você, não é com armas, mas eu vou contra você com o Senhor dos exércitos. Então a maneira como a gente vê muda tudo ao nosso redor, inclusive a maneira como a gente vê a nós mesmos. Às vezes nos conformamos com um discurso de lamento, que fica lamentando as impossibilidades ao invés de ir à luta, ao invés de levantar, tomar o leito e caminhar, ao invés de olhar para mim mesmo e dizer: eu não sou o que dizem que eu sou, eu sou incapaz, eu não tenho informação, eu não tenho estudo, eu não tenho isso, não tenho aquilo, ninguém me dá uma chance. Eu olho para mim mesmo e dizer: eu vou vencer, eu vou orar, mas eu vou fazer, eu vou orar, mas eu vou levantar e caminhar, eu vou andar com todas as forças que Deus me dá, e eu vou vencer na minha vida, porque eu não vou ficar olhando: eu não tenho formação, eu não tenho isso, a minha cara é feia, eu sou isso, aquilo. Não, eu sou alguém que Deus deu uma atenção especial. Então eu vou orar sim, mas eu vou caminhar, eu vou agir ao mesmo tempo da minha oração. E quando Jesus diz isso, esse homem simplesmente levanta, toma o leito e começa a andar. Está na hora, irmãos, de alguns de nós aqui começarem a levantar, tomar o leito e andar. Está na hora de alguns de nós aqui parar de dar desculpas de falta de privilégio, desculpa de falta de condição, desculpa de falta de oportunidade: ninguém me dá oportunidade, ninguém isso, ninguém aquilo, eu não tenho, eu não posso, ninguém me ajuda. Está na hora da gente levantar e da gente agir. Está na hora de nós sermos mais empreendedores. Está na hora de a gente acreditar em Deus, de maneira que a gente confie não em nós mesmos, mas no Senhor que vai conosco, como fez Davi diante do gigante. Está na hora da gente acreditar de fato, e não apenas ficar orando, como quem diz para Deus: olha Deus, eu estou orando aqui porque o Senhor sabe, né? Não dá, não está dando, não estou aguentando, não está dando. Deus não quer ouvir que não está dando. Deus quer ouvir você dizer: eu sei que não dá, mas com o Senhor dá. Eu sei que eu sou pequeno, mas com o Senhor eu viro gigante.
Com o Senhor eu pego Golias pelo braço. Com o Senhor eu venço qualquer obstáculo. E aí, queridos, isso é uma coisa que ninguém pode fazer por você, a não ser você mesmo e Jesus. Porque veja, o que diz o texto também é que a religião que esse homem frequentava não pôde fazer nada, absolutamente nada por ele. Porque a religião só queria saber se estava certo ou não carregar um leito no sábado. Você viu depois o que aconteceu? Quando os fariseus, os religiosos, veem aquele homem carregando leito, aí diz, vem cá, que negócio é esse carregar leito? Hoje é sábado, você não diz que não sabe que tem que descansar? Eu não quero saber descansar, eu estou carregando leito aqui que eu estou curado. Deus me curou. Mas não, a religião está preocupada. Vem cá, isso aí foi de acordo com a regra? Como é que foi isso aí? Como é que é essa cura aí? A religião não fez nada por ele. Aos 38 anos de enfermidade, ninguém deu uma palavra a ele. Levanta, vamos lá, vamos vencer, sai dessa cama. Não, ninguém. Religião não fez nada por ele. Talvez tenham recebido os dízimos dele, mas nada fizeram realmente por ele. Porque isso é uma coisa que ninguém pode fazer por você. É só você e Jesus. É você na atitude mudada de olhar para você mesmo como alguém curado. De olhar para você mesmo como alguém que é perfeito. Como alguém que é perfeito aos olhos de Deus. E tudo aquilo que faltar em você, você vai receber de Deus. Isso nenhuma religião vai fazer por você. E aí após a cura, após esse momento de transformação, isso precisa durar para toda a vida. Sabia disso? Porque senão também vamos viver de momentos. Talvez você hoje ouça essa mensagem, saia daqui animado, eu vou mudar e tal. Mude por uma semana. Mas daqui a pouco, está você de novo. Na mesma lamúria, no mesmo vitimismo, no mesmo conformismo, na autocomiseração. Quando Jesus encontrou de novo com esse cara no templo, a Bíblia diz assim no verso número 14, olhando para o texto, mais tarde Jesus encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Por que Jesus fala isso? Aí você diz, porque pecar de novo vai piorar e tal. Mas o que Jesus está dizendo, você já foi curado, você agora está de pé, você agora entendeu como é que você deve se ver. Então não caia novamente no mesmo erro de se ver inferior, de se ver limitado, de se ver coitadinho, porque senão vai te acontecer coisa pior. E por que acontece coisa pior? Porque um abismo chama outro abismo, segundo a Bíblia, e cada um é pior do que o anterior. Quanto mais você desce, mais fundo você vai. Então, irmãos, não peque mais. Se Deus falou com você para você mudar a maneira de se ver, para você mudar a maneira de orar, para mudar a maneira de agir, então, haja como quem está curado, mas não volte de maneira nenhuma a esse pensamento pernicioso, de impossibilidades, de dizer não consigo, ninguém me ajuda, ninguém me ama. Não volte a essa situação, porque isso vai fazer com que coisas piores aconteçam. Não volte a um pecado que já foi perdoado. Não volte a um desânimo que já passou. Não volte. Não permita que essas coisas voltem. Não volte a se acomodar. Não volte a ficar parado, prostrado. O que Jesus está dizendo para nós é o mesmo que ele disse para aquela mulher que ele perdoou de um adultério. Vá e não peques mais. Vá agora e viva essa nova vida. Nunca mais prostrado, nunca mais numa cama aleijado. Caminhe e ande agora. Caminhe e ande, resolva a sua vida. Não dependa de mais ninguém. Agora você tem tudo o que você precisa para não viver mais na dependência de nada nem de ninguém. Irmãos, a palavra de Deus para nós é essa. Vá, se veja de uma forma diferente, e as coisas serão diferentes. E por fim eu digo a você o verso 17, Jesus fala assim, meu Pai trabalha até agora, e eu
trabalho também. O Pai trabalha, Jesus trabalha, não é a gente que vai ficar à toa. Amém? Se o Pai trabalha, se Jesus trabalha, não é você que vai ficar à toa reclamando da vida. Trabalhe. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar? Eu quero fazer uma oração por você essa manhã. Por você que tem orado, que tem buscado, que sente agora a necessidade de mudar a visão ao seu próprio respeito. Você que sente a necessidade de ser tocado por Deus de uma maneira especial. Vem aqui à frente para eu orar por você. Quero orar pela sua vida, quero pedir a Deus por uma renovação espiritual, por uma mudança nos seus olhos, para que você não fique vendo as suas impossibilidades, mas para que você enxergue de uma vez por todas: eu sou alguém que foi notado por Jesus. No meio de um monte de gente, Jesus me notou. E Ele está pronto para me curar, mas eu preciso me ver curado. Eu preciso me enxergar diferente. Eu preciso olhar para mim e não ver mais uma pessoa sem qualificação, sem capacidade. Eu quero ver em mim uma pessoa que Deus vai capacitar, uma pessoa que Deus vai transformar a cada dia e que todas as impossibilidades cairão por terra, porque o meu Deus é maior, porque meu Deus é poderoso, e eu não vou mais viver me lamentando. Eu vou viver na graça do Senhor, eu vou viver crendo nas suas promessas. Além de orar, eu vou passar a agir agora mais do que nunca. Senhor, abençoa teus filhos aqui, Pai. Coloca a tua mão em cada um deles. Faz o milagre que só o Senhor pode fazer. Manda essa palavra que o Senhor mandou. Meu filho, levanta, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda com as próprias pernas, não dependa mais de ninguém, não dependa da bengala, ande com as próprias pernas, tome o teu leito e anda. Veja-se curado, olhe para você mesmo e diga: eu sou alguém que Deus notou, e eu vou viver debaixo dessa graça e dessa bênção. Não permita mais que pensamentos de derrota, de vitimização venham sobre a sua mente. Você é alguém que Deus notou e Ele já te deu a ordem. Agora é com você obedecer. Levanta, toma o leito e anda, e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa teus filhos essa manhã, fortalece no Espírito cada um deles, renova as forças espirituais, Pai, para que eles possam saber que o Senhor tem muito mais para cada um deles. É o que eu te peço em oração, junto com eles, em nome de Jesus. Amém.